Então, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Thaís por ter aceito o convite e comentar que eu conheci a Thaís num congresso. A Thaís ainda estava terminando o doutorado, se eu não me engano. Eu tinha acabado de terminar, nos conhecemos lá no congresso da ISBA, na Itália. Conheci a Thaís e o marido dela, o Guilherme, então fico muito feliz por estar recebendo a Thaís, mesmo que seja de forma remota, né? Mas que a gente esteja participando do nosso ciclo de palestras. Então, só para apresentar a Thaís a vocês, gente, Thaís Carvalho Valadares Rodrigues, ela é professora da UNB, ela tem doutorado em estatística pela University of New South Wales, em Sydney, na Austrália, mestrado em estatística pela UNB, graduação em estatística e engenharia elétrica pela UNB. Hoje a Thaís vai falar para a gente sobre Quantile Parameters for Regression. Então, Thaís, você tem entre 40 e 50 minutos, por favor, e mais 10 perguntas, e a gente vai levando aí. Se precisar de mais tempo também, não tem problema, tá? Obrigada mais uma vez. Tá ótimo. Vou tirar a câmera para não te atrapalhar, eu acho que para não dar interferência. Tá? Eu peço a todos também que tirem câmeras e microfones também, por favor. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Bem, primeiro agradecer a Kelly pelo convite. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês. Então, agradeço o pessoal do Departamento de Estatística da UFRJ também por esse convite. Desculpa o atraso também, né? Foi os inconvenientes aí que aconteceram com a minha internet, mas ainda bem que deu tudo certo e com um pouquinho de atraso a gente começa aqui a nossa palestra. Vou começar então. Bem, um resumo do que a gente vai ver hoje aqui nessa palestra. Eu vou estar falando sobre regressão quantílica. Não vai ser uma palestra muito densa. Eu espero passar para vocês, principalmente, os conceitos relacionados ao método que eu estou propondo nesse trabalho, né? Então, assim, vai ser bem conceitual, uma palestra que eu espero que todo mundo consiga entender bem, e pelo menos as ideias principais, os principais conceitos relacionados à regressão quantílica e ao método que é esse pirâmide de Quantil que eu vou estar apresentando aqui hoje. Bem, então, para começar, suponha que você é um engenheiro que está projetando uma aeronave. Tá? E nesse projeto tem algumas especificações. Uma delas é que o peso limite dos passageiros da aeronave deve ser de 10 mil quilos. E aí você sabe também que, em média, um passageiro pesa 50 quilos. Aí você vai lá e fala, bem, suporta no máximo 10 mil, cada pessoa em média 50, então cabem 200 pessoas no avião. E qual é a consequência disso, de estar trabalhando com médias, né, nesse caso? Então, a consequência vai ser que, em média, o avião não vai cair, né, porque, bem, a gente está fazendo com o peso médio das pessoas e, muito provavelmente, tem uma chance aí, bem, pensando numa distribuição simétrica, média igual mediana, quase que metade das vezes esse avião vai estar com sobrepeso, né, porque foi tudo feito pensando em média. Outro exemplo também, agora supondo que você é um cientista ambiental e você quer projetar uma cidade, e para isso você precisa saber o nível do rio, né? Quais níveis que o rio tem. E para isso, então, você precisa saber da previsão do tempo naquela região. E aí, suponha que você faz todos os seus cálculos baseado na chuva média, quantidade de chuva média que cai naquela região e a velocidade média do vento, né? Então, usou tudo média, a consequência é que, em média, o rio não vai transbordar e as casas não vão ser destruídas, né? Em média.
Isso também não é útil para a gente, obviamente. Por fim, último exemplo aqui para vocês. Então, medicina, a gente está numa época de pandemia e nessa busca pela vacina da Covid. Né? Então, suponha agora que está todo mundo trabalhando em busca dessa vacina e que eles estivessem considerando uma pessoa média, ou seja, um porte médio de pessoa, e considerando para fazer essa vacina a dose da droga média necessária para que essa pessoa tenha uma imunidade ao vírus. Bem, a consequência disso é que somente em média as pessoas vão ser protegidas, né? Pessoas que estão além da média, que precisariam de doses maiores, e pessoas de porte maior, não estariam protegidas contra a vacina. Então, obviamente, não é assim, né, que as coisas funcionam. A média nem sempre é uma estatística relevante para a gente. Existem, então, outras estatísticas, resumo, que são mais importantes do que a média. E aí, então, vem essa frase muito famosa de Mosley e Tuckey, de 77, falando assim, que assim como a média nos dá essa visão incompleta de uma distribuição única, também a curva de regressão nos dá uma visão incompleta agora de um conjunto de distribuições. Né? Então, média não é suficiente e regressão para a média, consequentemente, também não é suficiente em muitos contextos. E foi daí, então, que surgiu a motivação de fazer uma regressão agora não para a média, mas para os quantis da distribuição. E aqui, então, eu apresento um exemplo para vocês, que eu tenho no eixo Y essa variável IgG, que é a imunoglobulina G, que está relacionada com o nosso sistema imunológico, e a idade da criança. Bem, nós estamos então acostumados a ver essa curva que está em cinza bem clarinho, né, que é a regressão para a média. Sendo que o objetivo do nosso estudo aqui, né, do estudo que foi feito por esses pesquisadores, é diagnosticar problemas de imunidade nas crianças. E esses problemas, então, são diagnosticados quando esses níveis de IgG estão extremamente baixos. Né? Então, imagina aqui que eu tenho um neném de 1 aninho e o nível do IgG dele foi 3. Então, tá aqui. Se eu tivesse só a informação da média, eu só saberia, bem, tá inferior à média. Né? E poderia até ficar preocupada. Mas, na verdade, para diagnosticar a imunodeficiência, eu tenho que levar em consideração níveis extremamente baixos. Então, tem essa outra regressão que foi feita aqui, que é a regressão do quantil 10%. Então, é uma regressão quantílica, uma regressão para o quantil. E essa linha aqui indica, né, que 10%, então, das observações vão cair abaixo desse nível aqui, dessa regressão quantílica para o quantil 10%. Então, ela é extremamente informativa para mim, muito mais do que a minha regressão para a média. Né? Então, o nível de 3 aqui não é um nível baixo, é um nível completamente dentro dos limites da normalidade. Tá? Então, essa é a ideia da regressão quantílica. Um outro exemplo de regressão quantílica, muito famoso, e que talvez alguns de vocês já tenham tido contato com ele sem nem perceber que era uma regressão quantílica, são as curvas de crescimento. Então, quando você tem um neném, ou então talvez seu irmão mais novo, quando nasce, você recebe um livrinho para acompanhar, vou dar um zoom aqui para ficar mais claro nesse gráfico aqui. A gente recebe um livro, né, para acompanhar o desenvolvimento do bebê. E esse livro tem várias curvas de crescimento. E o que é essa curva de crescimento? É uma regressão quantílica. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a variável crescimento do bebê, tamanho, em função da idade, em semanas do nosso bebê.
E aqui nós temos, então, diversas curvas que foram ajustadas. Isso foi feito né, pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, eles fazem dependendo do país, dependendo do sexo, né? Então, aqui eu tenho para os meninos. E nós temos, então, diversos quantis que foram ajustados. O quantio 0,03, quantio 0,15, mediana 0,85 e 0,97. E não é à toa que essas curvas estão ajustadas e pintadas, coloridas com cores diferentes, né? Então, temos o verde na mediana, o amarelo nesses limites e o vermelho indicando esses limites mais extremos. Então, pensando novamente no neném, se o neném nasceu aqui na primeira semana de vida, tem uma altura de 50 centímetros, ele vai estar aqui, né? Dentro de um limite completamente razoável, está dentro dos limites laranja de razoabilidade, né? E aí, quando a gente começa a extrapolar esses limites, a gente começa, então, a ter uma região de alerta, ou seja, essa região aqui laranjada, ou uma região de alerta muito alto, quando os nenéns estão extremamente pequenos, ou também muito grandes, né? Então, são valores muito atípicos. E esses valores atípicos podem, então, ser encontrados e definidos a partir de regressões quantílicas, né? Então, aqui foi feita diversas regressões quantílicas para estabelecer esses limites. Isso é muito usado por todos os pais, né? Então, todos os pais já viram uma regressão quantílica na vida deles e já interpretaram essa regressão quantílica sem nem perceber, né? Aqui eu tenho do meu filho, por exemplo, tá? A curva de crescimento Aí. dele. Oi? Fala a verdade, você já sabia dessa tabela ou você só soube por causa do Cauê? Olha, mas eu vou te dizer que eu soube alguns meses antes. Não foi muito antes, legal. não. Foi pouco tempo antes. E aí, então, a gente tem aqui o crescimento. Para o meu neném, ele é um caso bem mediano mesmo. Tá? Que todo mês a gente vai, né, no pediatra e vai acompanhando aqui o crescimento, e o crescimento dele foi um crescimento bem mediano. Tá bom, né? Tá ótimo. Voltando aqui. Então, é uma aplicação bem popular da regressão quantílica. E aí, então, entrando agora um pouco na modelagem da regressão quantílica, como que o ajuste desses modelos é feito? Então, em geral, a gente está interessado em estimar vários quantis dessa distribuição condicional. E a forma tradicional como isso é feita é que cada quantio é estimado separadamente um do outro, ou seja, de forma independente. Então, por exemplo, para eu estimar aqui a mediana, o 0,5, eu utilizo uma distribuição que está escrita aqui ALD, que é a distribuição Laplace assimétrica. Ela é utilizada dentro do contexto bayesiano para estimação quantílica. Então, eu estimo utilizando essa distribuição ALD com um parâmetro fixo em 0,5. E se eu quero o quartil 0,75, eu estimo outro modelo ALD com outro parâmetro, agora fixado em 0,75, e assim por diante. Então, são modelos distintos que estão sendo ajustados cada vez que o meu interesse reside num quantio diferente. E, bem, é uma metodologia simples, mas que tem um problema muito grave, que é as curvas de regressão podem cruzar. Né? Então, o cruzamento das curvas de regressão é um problema muito tradicional dentro da regressão quantílica. E a gente está vendo aqui, por exemplo, essa curva rosa e essa azul estão cruzando. Né? Mas na prática, o que isso significa? Se a gente olhar aqui para uma idade de 6 anos, o que isso significa é que o modelo está estimando o quantio
0,995 como sendo este valor, e o quantil 0,98 como sendo alguma coisa superior. Né? Então, a gente sabe que a função quantílica deve ser crescente ou não decrescente, né? Então, não tem como o 0,99 ser menor do que o 0,98. Então, isso é uma falha grande da regressão, devido a esse ajuste separado que ocorre dos quantis. Né? Existe muita informação aqui de um quantil para o outro, e isso não está sendo utilizado. Eles estão sendo todos ajustados de forma independente e separada. Então, isso acontece dentro do contexto bayesiano, com a distribuição ALD, mas acontece também dentro do contexto clássico. Tá? É o mesmo problema. Bem, então isso motivou o meu estudo da regressão quantílica, tá? E eu vou também compartilhar com vocês outros desafios que a regressão quantílica apresenta para quem também quiser saber mais, né, estudar sobre o assunto. Bem, então, um dos principais desafios é esse, né? A gente quer estimar diversos quantis e a gente quer estimar eles todos ao mesmo tempo. E para isso, a gente precisa de um modelo extremamente flexível. Tá? O que acontece é que, diferentemente da média, para a gente estimar o quantil, esse quantil ele é extremamente dependente do modelo que a gente fixa, assume para os dados. Né? Então, se eu assumir este modelo ou este modelo, por exemplo, meu quantil vai ser muito diferente que eu vou estimar. Então, ele depende muito dessa distribuição de probabilidade. A gente quer, então, que seja flexível. A gente não quer impor uma distribuição de probabilidade aos dados, já que isso tem um peso muito grande. E a gente quer que essa distribuição seja flexível ao ponto de que, dependendo do nível da covariável, por exemplo, para essa covariável aqui valendo 2, essa distribuição pode ser extremamente assimétrica, e para aqui valendo 8, essa distribuição pode agora ser normal, simétrica, ou seja, essa distribuição pode inclusive variar dependendo do valor da covariável. E isso é extremamente comum, não estamos falando nada de algo, um exemplo super atípico, mas isso acontece, tá? E o quantil depende muito dessa distribuição. A gente quer um modelo que seja flexível. No entanto, a gente também não quer complicar ao ponto de não conseguir rodar, né? Não só ao ponto de não conseguir rodar, mas ao ponto de ninguém conseguir entender o que a gente está fazendo, que acontece também, né? Então, começam a surgir dentro do contexto de regressão quantílica diversos modelos, e isso é um desafio, né? Como conseguir lidar com um modelo que seja extremamente flexível e tenha uma complexidade razoável, não tão grande. E um outro desafio da regressão quantílica, gente, é que os dados são muito escassos nas caudas, né? Então, a gente quer estimar, muitas vezes, esses quantis extremos, e a gente não tem mesmo muita informação lá. É difícil, é um problema de natureza difícil, né? Então, essa ausência de informação nas caudas, e é o que a gente tem interesse, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente assume uma distribuição de probabilidade, essa pressuposto tem um peso muito grande, né? Porque a gente não tem muito dado. Então, né, pensando de forma bayesiana, né? Você está assumindo uma distribuição de probabilidade, mesmo no contexto clássico, a gente assume também a distribuição de probabilidade, né? Isso é uma informação a priori que você está colocando no modelo. E essa distribuição vai ter um peso muito grande, já que de informação de dado não é muito grande, né? Então, os pressupostos que a gente faz do modelo vão ter um peso maior. Bem, então, esses são os desafios da regressão quantílica que me motivaram a desenvolver um modelo que eu estou chamando aqui de pirâmide de quantil. E eu vim aqui passar a ideia desse modelo para vocês.
Primeiro, então, os meus objetivos, né? Eu vou querer fazer uma regressão quantílica linear. Tá? Então, eu quero encontrar um modelo do tipo quantil, de probabilidade tal, é igual a um x beta. E eu quero ajustar os quantis de forma simultânea, sem depender de pressupostos paramétricos. Então, devido a esses problemas que eu falei para vocês, desses pressupostos, eu quero tentar fazer isso de forma não paramétrica. E dentro do contexto não paramétrico bayesiano, o que acontece é que a gente coloca priores em cima das distribuições de probabilidade. Então, vocês estão acostumados ao quê dentro do contexto bayesiano? A gente escolhe uma distribuição, por exemplo, meus dados seguem uma distribuição normal, e eu vou colocar uma priori em cima dos parâmetros dessa distribuição normal. Priori para média, priori para variância. Agora, não. Eu não quero assumir distribuição nenhuma. A minha priori vai ser justamente em cima de todas as distribuições. E existem muitos modelos não paramétricos bayesianos dessa forma, e, por sorte, eu tive contato com essa priori chamada de pirâmide de quantil. E o que essa priori faz é gerar funções quantílicas de forma aleatória. Então, cada amostra dessa priori é uma função quantílica. Toda vez que eu amostro um valor dessa minha priori, digamos assim, esse valor é uma função quantílica. E essa priori, então, foi proposta por Yorten Walker em 2009. E o meu trabalho aqui foi de estender essa priori para o contexto de regressão. Ele fez considerando uma densidade só, e eu queria, então, fazer regressão com isso, regressão quantílica. Vou passar a ideia primeiro da priori para vocês. Então, a ideia é o seguinte, lembra, a gente quer gerar uma função quantílica com essa priori. Imagina que meus dados variem entre 0 e 1, e a função quantílica, minhas probabilidades, então, necessariamente varia de 0 a 1. Então, estou fixando o meu suporte dos dados aqui, depois a gente estende. Então, como é que eu faço para gerar uma função quantílica de forma aleatória? Bem, segundo esse método proposto de pirâmide de quantis, eu vou dividir essa minha probabilidade ao meio e vou começar amostrando aqui a minha mediana. Fixei a minha probabilidade, vou amostrar a mediana. A mediana pode ser qual valor? Bem, qualquer coisa entre 0 e 1. Então, vou mostrar uniformemente nesse intervalo aqui, é o meu primeiro nível da minha estrutura piramidal. Eu amostrei, por exemplo, esse valor. Tá? E agora que eu tenho o valor da mediana amostrado, eu vou dividir novamente na metade as minhas probabilidades, vou amostrar agora o 0,75 e o quantil 0,25. Ou seja, desci um nível na minha pirâmide e vou amostrar esses dois quantis. E agora, como é que eu vou amostrá-los? Bem, eu vou amostrar o 0,25, podendo ser qualquer coisa entre 0 e o valor da mediana que eu já amostrei. E aí, então, eu amostro uniformemente nesse espaço, tenho aqui o valor do quantil 0,25, igualmente para o 0,75. Se eu continuar repetindo esse processo, então, de repartir a minha probabilidade na metade e amostrar segundo os limites impostos pelos quantis anteriormente amostrados, eu vou ter, então, eu paro em determinado ponto, ligo isso linearmente e eu tenho uma amostra da minha função quantílica. Então, isso é uma amostra da minha priori. A minha priori gerou essa função quantílica. Se eu mostrar novamente dessa priori, por exemplo, eu vou ter uma curva desse tipo. Se eu mostrar novamente da minha priori, uma curva desse tipo. E pode-se demonstrar que esse procedimento vai gerar uma priori que, em média, está centrada na distribuição uniforme. Eu fui amostrando uniformemente naqueles intervalos e é possível demonstrar, então, que a minha priori, em média, eu vou estar gerando
função quantílica desse tipo aqui, que é a uniforme. Bem, e para dados que não são uniformes, que não são limitados, é possível demonstrar também que é possível eu centrar minha priori em qualquer distribuição F, aplicando essa transformação aqui, baseada na função quantílica dessa minha distribuição F. Então aqui eu centrei, por exemplo, uma distribuição normal. Apliquei a função de distribuição acumulada, na verdade a quantílica, da normal naquele meu processo uniforme, e eu centrei a minha priori agora, em média, vai me gerar dados, vai me gerar funções quantílicas que são normal. Bem, então essa é a minha priori. E como é que eu faço isso no contexto de regressão agora? Como é que eu estendo para uma regressão? Bem, é uma ideia muito simples também. A gente sabe que 2 pontos determinam de forma única uma reta, né? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui meu y, meu x. Eu vou pegar para o limite inferior do x, para essa distribuição condicional nesse ponto, e vou mostrar meus quantis de interesse da minha priori. Suponho que sejam só 3. Eu só estou interessada nos quartis. Então, eu fiz isso para esse valor de x. Amostrei daquela minha priori. E aí, eu vou repetir o mesmo procedimento para outro valor de x, algo que esteja no extremo superior. Pego para essa distribuição condicional, amostro da minha priori e amostrei esses 3 valores. Gente, ideia bem simples, 2 pontos. E tenho, então, uma amostra da regressão quantílica vinda da minha priori. Essa é uma amostra da minha priori. Se eu repetir o procedimento, eu vou ter uma amostra desse tipo da minha priori. Se eu repetir o procedimento, eu vou ter uma amostra desse tipo da minha priori. E aí, então, como é que a gente faz inferência bayesiana? Aplica o teorema de Bayes. Né? A gente tem a priori, observa os dados e a gente vai e calcula a posteriori. Nesse caso, via MCMC. Tá? Então, temos aqui o modelo ajustado via MCMC, teorema de Bayes, para a regressão quantílica, utilizando essa priori. E notem que as curvas não vão cruzar, tá? Porque eu estou estabelecendo que neste ponto aqui, neste limite de x, isso satisfaz essa propriedade de ser crescente, que a minha priori satisfaz essa propriedade. E nesse ponto do x também satisfaz, né? Então, nos 2 limites da minha variável x, a gente tem certeza que não vai cruzar. Então, interiormente aqui também, dentro do intervalo, não cruza. Né? Se não cruza nos limites, não cruza dentro do intervalo, porque é uma linha reta. Então, a gente garante com isso de que os quantis não vão cruzar. Conseguimos, então, estimar... Oi? Desculpa, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, o método que você está propondo é a natureza de y. Se o y ser assimétrico ou sei lá, discreto, você chegou a trabalhar com isso? Sim. O y pode ser assimétrico. Não tem problema nenhum. Aqui, o que acontece? Como a minha priori, o que é interessante desse método é que, a priori, ela tem um significado bem prático e imediato. A gente escolhe a distribuição que a gente vai centrar. Então, isso é bem intuitivo para a gente. Então, se eu sei que os meus dados são assimétricos para a direita, eu não preciso centrar minha priori numa distribuição normal. Eu posso centrá-la numa distribuição assimétrica para a direita. Né? Então, a gente tem essa flexibilidade de escolher, dessa escolha. Isso é o que a gente fala das principais vantagens desse método, porque existem vários modelos de
não paramétricos bayesianos, mas é difícil entender como cada parâmetro está interferindo, como ajustar cada parâmetro, né? Porque a gente não entende, é muito complexo o que está por trás, e aqui não. Você escolhe a distribuição que você quer centrar. Então, basta você ter um conhecimento ali superficial dos seus dados para fazer essa escolha de uma forma mais adequada. Eu vou mostrar logo aqui em seguida. Só antes disso, também aqui eu falei do contexto univariado, mas se a gente tiver mais de uma covariável, né? Por exemplo, agora eu tenho x1 e x2, a gente sabe que 3 pontos determinam o plano. Então, é só eu pegar 3 pontos, gero uma pirâmide nesse x, outra pirâmide para esse x, outra pirâmide para esse x, ligo os pontos, tenho, então, uma amostra da minha regressão quantílica. Mas aqui eu só tenho que tomar um cuidado adicional, toda vez que eu tenho mais covariáveis, é que nesse vértice aqui, que está em azul, ele pode sim apresentar cruzamento, porque eu só controlo o que está aqui dentro desses 3 vértices, né? Aqui, esse quarto poderia, em tese, cruzar. E aí o que nós fizemos para controlar isso, para impedir que isso aconteça, é que durante o meu MCMC, quando eu vou estabelecer as minhas propostas, eu posso controlar e impor de que não pode haver cruzamento nesse ponto. Então, qual seria, por exemplo, quando eu quero atualizar o valor deste quantio aqui, qual é o valor que ele pode, que eu posso mexer nele, de forma que isso daqui não ultrapasse para cá e de forma que isso aqui não caia para cá. Né? Então, eu posso atualizar isso daqui considerando esta restrição de que aqui não pode cruzar. E isso é feito de forma muito simples, em uma linha, não gasta tempo computacional nenhum. Então, é possível fazer esse controle nos vértices adicionais durante o MC em si. Thaís, só mais uma coisa. A função de verossimilhança que você usa é baseada na Laplace simétrica? Não. Aí, não. Então, o que acontece? Aqui, a verossimilhança, ótima pergunta. A minha verossimilhança que eu vou colocar aqui é o que a minha priori está impondo para o meu modelo. Tá? Então, é possível mostrar que o que essa priori está dizendo é que este modelo, no caso, por exemplo, quando eu centro aqui numa distribuição normal, é possível mostrar que ela é uma distribuição piecewise que é em pedaços normal. Eu posso até aqui mostrar na foto do artigo que tem mostrando aqui essa distribuição que acontece com ela. São distribuições desse tipo, por exemplo. O que a minha priori está dizendo, então, assim, o que minha priori está dizendo é que eu amostro aleatoriamente esses valores aqui, que são os quantis que eu estabeleci, por exemplo, quantio 0, 0.1, 0.2, 0.3, eu amostro aleatoriamente. E entre eles, então, eu coloco uma distribuição normal. E a altura disso daqui é o peso determinado pelo meu quantio. Então, se esse aqui é o 0.1 que eu amostrei, então esse peso aqui tem que ter 10%. Se esse aqui é o 0.2, a altura disso daqui tem que ter um peso de 10%. Então, a minha priori, ela implica numa densidade para os meus dados. Entendi. Então, ela implica num modelo. E aí eu utilizo, então, esse modelo. E aí a gente demonstra no artigo de que essa priori, ela tem um suporte infinito, não, como é que a gente chama? Deixa eu até olhar aqui como é que é a palavra. Um suporte denso, né? Ela consegue gerar distribuições de diversos formatos, são poucas
considerando condições de A, B, que são condições bem leves, né, a respeito de suavidade da minha densidade verdadeira, então F estrela é a minha densidade verdadeira, então, sob restrições bem leves na minha densidade verdadeira e na minha priori, o suporte da minha priori está dentro do... para todos esses tipos de densidade F, o suporte da minha priori está dentro, considerando a distância de Kuba-Lack-Leiber. Então, é possível demonstrar isso, que é uma priori que consegue gerar distribuições diversas, né? E aí, então, daí vem a verossimilhança, e aqui, de forma interessante, então, eu passo até para esta parte de simulação. O que a gente fez? Aqui temos 4 designs diferentes que a gente simulou, e mudando os valores de beta 0, beta 1, e só no design 4 que tem diversos betas, e eu vou me concentrar nessa palestra aqui no design 4, mas eu estou apresentando aqui para vocês a densidade condicional para um determinado valor de x, como que seria a minha densidade que eu estou simulando, né? Então, tem esses diversos designs aqui. E eu conto para vocês que eu fiz esse ajuste utilizando uma priori centrada na normal. Tá? Então, a minha priori, eu condicionei ela, eu fixei. Eu vou centrar na distribuição normal e gerei dados com essas 4 caras. Note que aqui, poxa, tá fácil, né? Agora, quando a gente vai para o design 2, 3 e 4, você olha e fala, bem, isso não está exatamente normal, não. Vamos ver o que vai acontecer. Né? E aí eu vou me concentrar, então, nesse design 4 aqui, porque é o que tem mais parâmetros. Então, o beta 0 varia com a probabilidade tal, o beta 1 também, o beta 2 também. Agora, o beta 3, o 4 e o 5, eles são constantes. E aí, vamos, então, ajustar um modelo PQR e outros 3. Tá? Todos esses modelos, esses 4 aqui, são modelos de ajuste simultâneo dos quantis. Nenhum deles ajusta separado, são modelos bem recentes da literatura. Esse B-square é um modelo bayesiano também, e esse também, com Gaussian Process, Quantile Regression, também é bayesiano. E tem esse frequentista aqui, que faz uma minimização de uma função de perda restrita, condicionada a essas condições de não cruzamento. Tá? Então, todos eles não cruzam. E aí eu ajustei, então, aquele design 4 que eu estou mostrando para vocês, aqui eu estou apresentando o quantil mediana e uma cauda da distribuição. Tem os valores aqui, então, de erros, tá? De erro quadrático médio, para os 5 parâmetros que eu ajustei, 6, na verdade. E o que a gente observa é que para a mediana, na verdade, todos eles têm um comportamento parecido, né? Aquilo que eu falei. A gente não precisa de um modelo tão complexo para estimar mediana, média. É uma medida relativamente fácil de estimar, a gente tem muito dado ali, né? Para quando a gente chega no quantil, lá da cauda, a gente já começa a observar diferenças bem grandes entre os métodos, né? E a gente observa que o PQR, ele teve um desempenho bem melhor do que os demais. Com exceção de quando a gente olha para esse método aqui, a gente olha, nossa, mas o erro aqui ficou tão alto, comparado, alto, e aqui o erro ficou muito pequeno. Por que aqui o erro está tão pequeno e aqui o erro está tão alto? Né? E aí o que a gente mostra também no artigo é que esse método aqui, ele tem um problema que quando os quantis estão cruzando demais, que acontece aqui no nosso exemplo, ele acaba, para satisfazer esse critério de não cruzamento, ele acaba definindo que os planos vão ter que ser paralelos. Né? Planos paralelos necessariamente não vão cruzar, mas é uma restrição muito grande que ele impõe. Né? E aí, quando você impõe que os planos são paralelos, bem, quando eles de fato são, que é para o beta 3, não varia com o tal beta 4 e o beta 5, claro, eles não variam, planos paralelos, ótimo, ele estimou muito bem.
Mas quando os planos não são paralelos, que é o caso mais interessante, então, ele tem uma piora muito significativa. Né? Então, isso é a justificativa disso daqui. E aqui tem o método frequentista e esse outro aqui, bayesiano. Vamos passar para as probabilidades de cobertura. Então, aquilo é o erro, aqui probabilidade de cobertura. Dos 4 métodos, novamente, a gente observa aqui para a mediana, novamente, eles são parecidos, apesar de que o frequentista tem aqui bem conservador, né? Gera intervalos muito com probabilidade de cobertura muito mais alta do que deveria. E quando ele chega na cauda da distribuição, ele gera intervalos péssimos, né? Com probabilidade de coberturas baixíssimas. Isso é conhecido da regressão quantílica frequentista. Ela é baseada, os intervalos de confiança são construídos baseados em propriedades assintóticas, e a gente está falando num contexto de que é pouco dado, né? É cauda de distribuição, então propriedade assintótica realmente fica longe de ser validada aqui, né? E acaba que os intervalos ficam bem ruins mesmo. Isso já é conhecido. Tá? E aí, então, a gente, mesmo na cauda, a gente consegue manter aqui uma boa probabilidade de cobertura. Tá? E eu estou quase terminando, mas antes de eu seguir para o próximo slide, eu só queria dizer que, mas por que vocês podem estar perguntando, mas por que o seu método está tão bom, né? Então, vamos aqui também justificar para vocês que eu centrei numa distribuição normal, gente. Eu centrei numa distribuição normal, o que é razoável para o que tem aqui. Se eu tivesse algo que nem a Kelly perguntou, para mim, se fosse assimétrico, extremamente assimétrico, e eu centrasse numa distribuição normal, o método ia falhar, tá? Porque essa distribuição que eu centro, que eu escolho centrar a priori, ela tem uma influência. Claro que muito menor do que se eu estivesse especificando que esse modelo era normal, mas ela tem uma certa influência. Então, eu também não posso ignorar isso e ajustar qualquer coisa. A gente vê que ele é robusto, temos aqui coisas bem diferentes, um tanto diferentes de uma normal, e ele ajustou bem. Agora, não dá para apelar, tá? Senão, se apelar, a gente mostra que ele falha, sim. E o que é razoável, é esperado. Então, tem que centrar numa coisa que seja pelo menos razoável, para que faça sentido e dê certo. E aqui, então, dentro desse contexto de centrar em coisas diferentes, nós pensamos, então, que a gente podia estimar dados extremos com regressão quantílica. Então, a gente tem aqui dados de ciclones tropicais dos Estados Unidos, e é de um artigo que, geralmente, então, os ciclones são ventos acima de determinada velocidade. E para modelar esses dados de eventos raros, extremos, eles, nesse contexto, usam a distribuição de Pareto generalizada. Tem outras distribuições de valores extremais também que poderiam ser utilizadas, mas nesse contexto eles usam essa, geralmente. Mas por que essa e não outra? Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui ao invés de fixar e de determinar, olha, os meus dados seguem uma GPD, eu posso simplesmente centrar-me a priori nessa GPD. Tá? Então, note a diferença sutil, mas grande, de estabelecer que o meu modelo é GPD, ou utilizar essa informação apenas de forma priori, para dizer que o meu modelo deve ser aproximadamente uma GPD. E aí, então, eu ajusto. Então, modelei o vento em função de duas covariáveis, o SOI, que é o índice de oscilação no hemisfério sul, e esse Sunspot Number, SSN. E ajustei diversos quantis, e aqui eu tenho, então, um gráfico de como o meu beta, relativo a este parâmetro, está variando para todos os meus quantis. Né? E a gente nota que essa covariável teve um valor negativo
todos eles, né, indicando que quanto menor o valor dessa covariável, o vento fica mais forte, né? Então, tem essa relação negativa, e isso faz sentido dentro do contexto que nós estamos, pois dizem que essa covariável SOI, quanto menor o valor dela, está relacionada à ocorrência de El Ninhos, né? E quando então, e os El Ninhos geram ventos extremos. Então, quanto menor o valor de SOI, realmente a gente espera ventos mais fortes. E o modelo mostra isso para a gente também. E aí, nós temos então aqui os planos que nós ajustamos. Então, considerando determinada combinação das covariáveis SOI e SSN, quais são os valores previstos para as velocidades dos ventos, né? Qual é a probabilidade, então, do vento superar determinada velocidade, considerando as condições SOI e SSN fixadas em determinados valores. Então, isso, o modelo permite a gente inferir coisas desse tipo. Eu acho que era isso que eu queria dizer, né? Aqui tem umas referências, então, esse trabalho do PQR foi publicado no Computational Graphical Statistics. A gente depois estendeu esse trabalho para o caso não linear, né? Então, aqui eu falei para vocês só de planos, né, linear. Depois a gente fez a regressão com splines, quantílica, utilizando o PQR também, tá? E publicamos depois nesse Statistical and Data Analysis. E aí, esse daqui é nosso artigo principal, tá? É do Yorton Walker, que faz as pirâmides dos quantis. E aí, os 3 métodos que nós comparamos durante esse trabalho aqui. É isso. Desculpa, não sei, eu não estou nem acompanhando o tempo, devo talvez ter passado um pouco. Não. Mas acho que talvez dê para algumas perguntas, não sei. Como é que estamos aí? Então, foi perfeito o tempo. Obrigada, Thaís, pela palestra. Me pareceu muito didática. Eu acho que você disse que não ia entrar tão em detalhes nos assuntos, mas acho que deu para entender a ideia super bem, assim. Então, primeiro eu vou perguntar ao pessoal se alguém tem alguma pergunta para a Thaís, gente? Eu tenho. Mas... Pode começar, Guido. Uhum. Tá. Obrigado pela palestra, achei super interessante, principalmente a modelagem de vários quantis conjuntamente, eu acho que é a única coisa que faz sentido nesse contexto. E é interessante ver novas propostas nesse sentido. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Quando você faz a modelagem conjuntamente para todos os quantis, isso tem muito gasto computacional com relação a cada um separadamente? Essa é a minha primeira pergunta. E eu vou fazer logo a minha segunda, que é o seguinte. Uma coisa que eu pensei quando você estava mostrando agora a aplicação nos tufões, se vocês fazem uma priori que é centrada em cima de uma distribuição, no sentido de que vocês fazem uma transformação daquela uniforme naquela função de... enfim, naquele espaço. Tá bom, então eu entendo que está centrado naquilo. Existe alguma medida de incerteza a priori em volta dessa distribuição? Tem sim, tá perfeito. 2 perguntas muito boas que você fez. Com relação a custo computacional, sim, tá? Temos perda. Quando a gente ajusta os quantias de forma separada, primeiro que você pode paralelizar tudo, né? Tudo independente, cada um em uma máquina, e sem contar que o modelo é tão simples para ajustá-los, que até você pode fazer tudo na mesma máquina, só que instantaneamente você tem o resultado. E aí, quando a gente complica um pouco o modelo, que foi o caso aqui, a gente já começa a ter um custo computacional, tá? O nosso custo computacional do meu modelo, deste daqui, é para calcular a verossimilhança. Então, no cálculo dessa verossimilhança, tem uma função indicadora que eu tenho que ver onde que esse ponto está. E isso ainda me gera um custo
computacional, que eu tenho que ainda dar uma estudada para ver se eu consigo reduzir isso daí. Porque eu não preciso estar calculando sempre essa função indicadora, sabe? Então, tem um custo computacional aqui relacionado à complexidade do meu modelo, nesse caso, e ao fato de ter especificamente uma função indicadora ali que eu tenho que estar repetidamente avaliando, e isso me gera 80% do meu custo computacional. Mas, dependendo das habilidades computacionais de cada programador, o tempo varia muito, né? Então, tem esse artigo aqui, do Todka, que o modelo dele é extremamente complexo, mas roda relativamente rápido, sabe? E estima tudo simultaneamente, porque eles são muito bons de programação e colocaram também um monte de aproximação. E fizeram tudo em Java, e não sei o quê. Enfim, claro, né, vai depender muito, mas sim, estimar simultaneamente tem um custo. Então, assim, é quando for necessário. Não é... se você está interessado em dois quantis ali que são muito longe um do outro, no 0.1 no 0.9, você não vai ter problema nenhum de cruzamento e tudo, vá pelo método mais fácil, né? Vamos simplificar, e ele funciona bem também. Bem, chamando a atenção que o frequentista tem problema, assim, nos intervalos de confiança, mas o método simultâneo tem perda, tem custo computacional. Com relação à segunda pergunta da variância, essa é uma pergunta muito interessante, é o seguinte, lembra que aqui eu falei que quando eu vou amostrar a minha mediana, eu gerei uniformemente entre esse valor e esse valor. A verdade é que eu não gero uniformemente, tá? Eu gero segundo uma distribuição beta. E essa distribuição beta tem os parâmetros A e B que eu controlo por meio dessa distribuição beta, o quanto isso varia em torno do centro. Então, o importante aqui para ela estar centrada na uniforme não é exatamente que eu estava amostrando uniformemente, mas o importante ali é que o valor esperado da distribuição que eu estou amostrando aqui seja sempre metade. Então, se o valor esperado for metade, eu vou estar sempre centrando na minha uniforme, porque eu vou estar sempre, em média, vou gerar na metade desse intervalo. Em média, eu vou gerar na metade desse intervalo, na metade desse, ou seja, uma uniforme. Então, eu só preciso da média. Então, a média precisa ser a metade. E a variância eu controlo por meio da beta. Então, uniforme é a maneira mais simples de explicar. Eu digo que foi uniforme aqui. Mas a uniforme é a que gera maior variabilidade. Eu poderia ter posso gerar aqui algo beta concentrado nesse ponto central do 0.5, e aí, então, é a forma que a gente controla a variabilidade do modelo em torno dessa distribuição central. Na verdade, é uma beta e não uma uniforme. Mas a gente acaba simplificando, assim, na palestra para não... Muito legal. Mas, então, eu tenho uma pergunta que segue, que é, vocês chegaram a fazer uma análise de sensibilidade desses parâmetros da beta? Sim. O que acontece é que, pelas propriedades do modelo, é demonstrado já que é necessário que esses parâmetros da beta cresçam à medida que a gente desce nesse nível da pirâmide. É necessário, então, que essa beta se torne mais informativa à medida que eu desço. A verdade é que eu tenho uma beta para cada nível da minha pirâmide, tá? E para que isso converja, então isso já vem lá do artigo do Yort, é necessário que esses parâmetros dessa sequência de distribuições beta, é necessário que esses parâmetros cresçam. Então, a gente já tem essa limitação. E outra limitação que a gente tem
é que as cadeias de Markov que a gente está gerando para estimar essas densidades, elas são cadeias muito correlacionadas. Então, os meus parâmetros são os quantis, né? Então, os meus parâmetros são aqui. Por exemplo, esse quantil, esse quantil, esse quantil, esse quantil, esse quantil. E são muito correlacionadas essas cadeias, né? Então, é necessário, por isso também é necessário que os betas cresçam. E aí, diante disso, a gente propõe, que está aqui, deixa eu passar para o artigo, a gente propõe uma forma desses parâmetros variarem, que foi a forma que a gente conseguiu que eles não fossem nem extremamente significativos, informativos, ou seja, que minha priori não fosse nem muito informativa, mas que também permitisse que essas outras propriedades acontecessem, que os parâmetros têm que crescer para minha cadeia ter um mixing suficientemente adequado e para que consiga convergir. Né? E aí, então, que essa parte aqui da propriedades de consistência do modelo e tudo, então, tem esses pressupostos aqui, tá? Então, a gente acaba fixando eles em determinados valores que foram os que a gente conseguiu fazer um equilíbrio dessas duas coisas. E aí, apenas de forma exploratória, né, a gente avalia de que esses ajustes desses parâmetros com essas especificações foram adequados nos nossos exemplos de simulação, né? A gente vê aqui que não são distribuições normais. Onde que estou? Que eu gero coisas relativamente diferentes da minha normal e o ajuste é bem bom comparado com os outros métodos. Né? Então, a gente faz esse compromisso aí entre o mais não informativo possível, mas que eu ainda consiga ajustar devido a essas restrições no meu modelo. Obrigado. Não sei se eu respondi. Sim, respondeu bastante bem. Obrigado. Temos uma pergunta aqui no chat do Rafael. Oi, boa tarde, obrigada pela apresentação. A regressão quantílica pode ser utilizada no contexto de classificação? Classificação. Se fosse uma classificação pelos quantis, né? Depende. Eu imagino que sim, né? Se fosse uma classificação relacionada aos quantis, sim. Então, teria que ver exatamente as condições disso daí. Acredito que sim, mas dependendo da aplicação aí que você está pensando. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Se quem tiver com vergonha, pode deixar no chat. Rafael. Me parece, não sei se faz sentido. Não sei se faz sentido. Robusto para classificar observações extremas. Sim. A regressão quantílica é utilizada, assim, para classificar observações extremas, né? Como eu falei para vocês ali, no começo daquelas motivações, né? A classificação é feita com base no quantil ali, né? Então, o que seria extremo? O que seria um peso extremo? Um tamanho extremo de bebê? Um IgG extremo, né? Então, essas classificações de extremo baseadas no quantil são muitas vezes feitas. E aí, então, a regressão quantílica é bem útil. Mais alguma pergunta, pessoal?
O Guido está respondendo ao Rafael aí. Tá? Acontece que os problemas de classificação são nas observações bem no meio, dúbias. Casos extremos são bem claros, 1 ou 0. Aí já é outro tipo de classificação, né? Como eu falei, quando a gente pensa assim, já não é a classificação feita com base nos quantis, né? Então depende um pouco do contexto do problema mesmo, para ver a aplicabilidade da regressão dentro do contexto de classificação. Não é para qualquer problema de classificação que você faz uma regressão quantílica. Uhum. Tá. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então, hoje não tem como ter palmas, né? Então, vamos agradecer a Thaís. Obrigada, Kelly. Obrigada, Thaís, por ter aceito o convite novamente. E eu confesso que quando eu te convidei para dar a palestra, eu não pensei que você ia falar de regressão quantílica. Quer dizer, eu não liguei. Eu sabia que você trabalhava com regressão quantílica, mas não liguei ao tema. E me pareceu muito legal, porque é um tema que me interessa bastante. Eu também trabalho em regressão quantílica. Então, acho que você falou muita coisa ali que eu tenho interesse, gostaria de aplicar o seu método, inclusive. Inclusive, vivi esse problema num trabalho meu em conjunto com o Migon, em conjunto com o Léo da Fiocruz, onde a gente faz regressão quantílica para modelos dinâmicos. E na aplicação, os quantis se cruzaram, mas a gente estava num problema em que a gente estava interessado em olhar somente alguns quantis em específico, então a gente não tratou, mas isso ficou meio que guardadinho, assim, né? Vamos pensar em algum dia estimar conjuntamente esses quantis e não sofrer desse problema. Então, acho que foi muito boa essa apresentação, para mim também, como pesquisadora também. Tá? Fico feliz, foi ótima. Que parabéns. Bom, Kelly, que bom. Obrigada, vamos conversar. Com certeza, com certeza. Obrigada. Então, pessoal, vou parar de gravar aqui. Agradeço a presença de todos também.